está ao lado uma apresentação um pouco panorâmica dessas questões. O Marcos Soares, ele começa com algumas questões que são reais e eu acho que também são questões de muita gente no Brasil. Né? Que a gente fala muito do Congresso, mas de fato o Congresso ele não vem produzindo mudanças como requerido pela sociedade brasileira. Mas é preciso que a gente observe que Congresso é esse. Né? Muita gente fala, mas o Congresso é fruto da vontade do povo, é a cara do povo. O povo escolheu assim, então é a cara do povo. Não, o Congresso não é a cara do povo. O Congresso é a cara do poder econômico. Tá? Não, se vocês forem observar, dos 513 parlamentares na Câmara Federal, nenhum deles, dos 513, tem renda de até 2 salários mínimos, como é a de 60% da população brasileira. Quer dizer, não há povo brasileiro, trabalhadores, no Congresso Nacional. Claro, existem alguns trabalhadores sim, mas não tem a cara, o perfil, a renda, a escolarização da maior parte dos brasileiros. Temos 54% de mulheres, temos 15% de mulheres representadas na Câmara Federal. Né? Temos 56% de negros e pardos no Brasil, mais até do que isso, juntamos os pardos, e não temos nem 8% desses grupos na composição do Congresso Nacional. Né? O Congresso Nacional é composto em mais de 80% por empresários. No dia que o Brasil tiver 80% da sua população constituída de empresários, a gente está num outro país. Né? Quer dizer, o Congresso é o avesso do Brasil. O Congresso não é a cara do Brasil. E por que as pessoas escolheram esse Congresso? Por conta da capacidade política e econômica das elites em fazerem os seus candidatos, em elegerem os seus candidatos. Por que no começo da minha fala eu insisti tanto na exposição do meu voto? Porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso debate. Não tem a ver com a candidatura específica do Marcos, tem também, mas não é só isso. É porque nós temos que botar sindicalistas no Congresso. Quando ele fala, o Congresso não tem a nossa cara. Qual é a cara de vocês? É a cara do sindicato. Por isso o sindicato tem que estar no Congresso. Né? Então não adianta a gente esperar que o Congresso defenda uma política de promoção da igualdade racial, por exemplo, se não tem negros no Congresso. Não dá para a gente imaginar que se promova uma política de igualdade de gênero porque não tem mulheres. Eu lembro muito bem na mini-reforma eleitoral conduzida pelo Eduardo Cunha em 2014, que as mulheres e a bancada feminina não estavam sob clivagens ideológicas, porque tinham mulheres que estavam na defesa da bancada feminina, que eram da direita, do centro, da esquerda, inclusive da extrema-direita. E foram para a comissão interna na CCJ negociar a pauta da mini-reforma política, e aí falaram, olha, nós queremos cotas de 50% de ocupação de cadeiras parlamentares no parlamento. Aí o pessoal se reuniu e falou, não, isso não dá, a gente não aceita, não tem acordo do colégio de líderes nem das lideranças partidárias. Ok, o pessoal voltou, rediscutiu, voltou novamente na discussão na CCJ. Não, nós baixamos para 30%. Não tem acordo. Foram lá, discutiram, voltaram. Nós queremos 15%, que é o que tem hoje. Né? Há 15% de mulheres no Congresso Nacional. E os parlamentares falaram, não tem acordo. Elas propuseram, então, 10%. Menos, 50% menos do que existe hoje. E foi rejeitado, não houve acordo, não foi a votação. Nem entrou na pauta. Por quê? Porque 85% do Congresso é de homens que não querem retirar os seus privilégios. Então falar que o Congresso não muda. Nós que temos que mudar o Congresso. Não é o Congresso que tem que mudar o Brasil, porque o Congresso não tem a cara do Brasil. Então acho que a gente tem que ter muito claro que os nossos desafios são maiores do que simplesmente eleger um novo governante. O governo é apenas parte do poder político. Se não conquistarmos o parlamento, não conquistaremos mudanças efetivas e estruturais. Já tivemos governos progressistas no país que avançaram muito na pauta social, sabemos disso.
contudo, reformas estruturais não puderam ser feitas. E exatamente por isso, com a reversão, com a guinada política, o que acontece? Todas as conquistas retroagem numa velocidade tremenda. Nós demoramos 8, 10 anos para construir políticas de integração social que em 6 meses foram desmontadas. Então, se nós não tivermos um Congresso forte, soberano e com a cara dos trabalhadores, realmente não dá para ter expectativa sobre esse Congresso, não. Hoje nós temos o pior Congresso da nossa história. Isso não é pouca coisa se nós pensarmos na correlação de forças que nós temos e nos desafios que nós temos que enfrentar. A outra questão é de recessão no mundo. Aí você fala, Marcos, sempre tivemos recessão. Não é bem assim. A recessão é uma circunstância particular que acomete um país ou determinados momentos históricos no conjunto de países em função de um gap entre oferta e demanda e entre capacidade de produção e capacidade de consumo. Nós temos uma crise muito grave que não vem acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, não é todo dia que tem recessão. A Europa não vê recessão desde a Segunda Guerra Mundial. O Brasil vê toda hora recessão, mas o Brasil não é o mundo. Quando a gente fala em 9,2% de inflação na Europa, a gente acha que, bom, está ruim a inflação. Não, eles trabalham há 40 anos com inflação abaixo de 0,5%. Para o europeu, 9,2% de inflação é como para nós seria o governo Sarney a hiperinflação de 85% ao mês, é algo inimaginável. Os jovens jamais viram qualquer coisa parecida nas suas vidas. Então é algo realmente diferente, não é uma coisa corriqueira. O impacto que o conflito internacional no leste europeu vem causando, impacto principalmente sobre a oferta de grãos, sobre a oferta de petróleo e gás, isso tem um reflexo global e profundo, e não vai se resolver essa contenda no curto prazo. O inverno europeu vem aí e a situação vai piorar muito mais. Claro que alguns falam, não, mas você é o profeta do apocalipse. Mas os indicadores, eles não permitem que a gente veja coisa diferente. Se vocês pegarem os analistas europeus, os analistas dos Estados Unidos, eles dizem a mesma coisa. Não tem ninguém falando vai ser melhor no ano que vem. Não vai. Não vai. Claro que se nós tivermos um governo Lula e não Bolsonaro, é óbvio que vai ser melhor para o Brasil. Mas as condições gerais internacionais não serão positivas. Nós teremos maiores capacidades de reverter esse quadro com vigor. Depois eu vou falar se tivermos Bolsonaro. Aí sim é um apocalipse mesmo. Mas não chegamos ainda no apocalipse, eu acho que podemos ter esperança. Uma outra questão falou sobre a inversão de valores. Bom, aí precisa ver que valores, porque a gente discute muito uma plataforma moral, uma plataforma de valores no momento contemporâneo, e essa discussão moralista, ao colocar-se na arena da política, ela acaba gerando como consequência uma série de expressões de intolerância. Então a gente tem que tomar cuidado com a defesa de valores morais, porque eles não podem ser os únicos norteadores das nossas opções políticas. E eles não podem ser impeditivos de uma alternativa solidária com os nossos. Porque o que a gente está vendo hoje é que a distinção entre valores professados por uns e outros vem produzindo intolerância e ódio. E esse ódio vem produzindo violência. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que se preocupar de reconhecer a diversidade de valores, mas reconhecer também que a escolha de valores não pode abrir caminho para alternativas de força, de intolerância ou de desrespeito, como a gente tem visto nos últimos tempos. E parte dessa intolerância é embebida no mantra da crítica ao politicamente correto. Então, o que a gente vê é muitas falas de intolerância de gênero, intolerância racial, intolerância de classe, intolerância contra o pobre, a aporofobia, muitas vezes vem embebida na ideia de que, olha, o politicamente correto não permite que eu chame uma mulher de neguinha fedida. Mas e daí? Eu quero ter liberdade de chamar alguém de neguinha fedida, de forma obviamente pejorativa. Não devemos dar guarida a esse tipo
de opinião, não devemos dar sustentação ou mesmo legitimar esse tipo de atitude, que vai contra o que é politicamente correto, porque o que é politicamente correto é exatamente aquilo que a gente conquistou no processo civilizatório. O que a gente chama de politicamente correto é fruto de um processo de civilização. Quando rejeita-se o politicamente correto, ou seja, rejeita-se a negação da expressão explícita da intolerância racial, ou da intolerância de gênero, ou da intolerância de opção sexual, né? Quando se rejeita isso, rejeita-se caracteres civilizatórios que inscrevem o mundo contemporâneo numa órbita de tolerância, de pluralismo, de liberdades coletivas e não individuais. Então eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa ideia de que os valores estão invertidos. Então, ontem nós tínhamos uma família que era considerada a partir de uma união entre homem e mulher, e hoje tem famílias de homens e homens e homens, mulheres e mulheres. Olha, estão invertendo os valores. Não, é porque houve civilização. No passado, as pessoas não tinham liberdade de expressão das suas opções sexuais. Hoje tem. E nós devemos valorizar isso como um fruto da modernidade, fruto da tolerância, fruto do pluralismo. Então, muitas vezes, quando se rejeita o politicamente correto, o que está se rejeitando é o pluralismo, é o reconhecimento da diferença, né? O reconhecimento das opções diversas que hoje nós temos e que não são condenadas como no passado, quando as pessoas não tinham liberdade para expressar seus valores culturais, seus valores religiosos e suas opções sexuais, suas opções culturais, etc. e tal. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa ideia de que valores diferentes dos valores tradicionais são negativos. Eu acho que valores diferentes são fruto da construção internacional e também nacional de uma ordem mais civilizada. Por isso, tudo que diz respeito ao politicamente incorreto vem associado aos elementos de barbárie, né, de negação do plural, de negação do diferente, do diverso, que numa perspectiva solidária e moderna deve andar juntos, né? Bom, vamos para... tem muita coisa pela frente. A questão dar o peixe ou ensinar a pescar. Na situação de um país periférico, miserável e com 33 milhões de famintos e 51% com insegurança alimentar, não podemos ter opção. As duas coisas têm que vir juntas. Ao mesmo tempo, nós temos que garantir renda mínima, instrumentos mínimos de sobrevivência e reprodução biológica. Não estou falando em conquista de cidadania, de direitos, estou falando em reprodução biológica, existência biológica, material, fisiológica. As pessoas não têm tido condições de sustentar fisiologicamente as crianças. As crianças que não têm uma alimentação minimamente condizente com as demandas humanas vão ter perdas cognitivas, vão ter dificuldades de aprendizagem, terão diminuição da sua produtividade na esfera do trabalho, ou seja, prejudicarão não só as suas próprias trajetórias profissionais e sociais, mas prejudicarão o país. Nós temos um primeiro plano, o mais urgente de todos, é garantir a alimentação para todos, mas isso não é suficiente. Não podemos falar, primeiro vamos dar comida, depois vamos dar direitos. Não, temos que dar comida e preparar o exercício pleno da cidadania. Por exemplo, há uma diferença muito gritante entre o que hoje é entendido como programa de transferência de renda em relação ao programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família era articulado primeiro que era uma margem de beneficiários muitíssimo maior, né? Em segundo, que vinha vinculado a um conjunto de condicionalidades que exigiam que a criança estivesse na escola com participação regular, exigia que a carteira de vacinação estivesse em dia e abria caminho para as pessoas saírem da condição de dependência e submissão ao Estado em que se encontravam. Um programa de transferência direta de renda que não envolve condicionalidades é apenas um programa clientelista, que dá o peixe e depois de 1º de janeiro acaba. A pessoa morre de fome a partir de 1º de janeiro. Como é isso?
Precisamos pensar num programa continuado, num programa estruturante, e não apenas circunstancial e que não abra caminho para a superação da condição em que os mais miseráveis se encontram. Então acho que não dá para fazer. O Brasil, outros países podem fazer isso. O Brasil não pode, porque tem tantos miseráveis que não comem, a gente não pode optar ou fazer políticas de longo prazo ou fazer políticas de curto prazo. Temos que fazer políticas de curto prazo, emergenciais, mas sem perder de vista políticas estruturantes que possam transformar no longo prazo a sociedade e superar a miséria. Outra questão, a questão do Marx. Né? O Marx fala o Marx da Caixa, né? Fala dos sindicalistas no parlamento, né? Exatamente no governo do PT que nós tivemos o começo da queda, né? Mas de fato, quando o PT chega ao poder, ele chega com uma enorme bancada de sindicalistas. Mas dali para frente, desde o início dos governos comandados pelo PT, há uma curva descendente. Né? Uma curva descendente que mesmo quando o PT aumenta a sua bancada, a curva descendente de sindicalistas na composição da bancada continua. Né? Porque o Lula entrou em 2002, o PT teve uma grande votação, mas até 2012 o PT cresceu mais ainda. Né? E em 2010 atingiu a maior bancada da sua história. Só que ao atingir a maior bancada da sua história, o PT, em comparação com as eleições de 2006, havia perdido 30% da sua bancada de sindicalistas na composição do total dos seus deputados. Quer dizer, houve um crescimento entre os representantes do PT, não é apenas do PT, todas as outras legendas, particularmente de esquerda, que tiveram uma diminuição proporcional do número de sindicalistas. Isso tem a ver com a mudança de padrão do sindicalismo, isso tem a ver também com uma perda do papel ativo que os sindicatos, as centrais sindicais tiveram nesses últimos tempos. Né? A coalizão de classes comandada pelo lulismo diminuiu o potencial mobilizador continuado que o sindicalismo vinha tendo. Eu acho que todos vocês sabem muito bem disso. Os bancários eram uma exceção numa regra dos últimos anos de desarticulação da capacidade de mobilização e arregimentação de forças do sindicalismo. Isso se abateu por todo o Brasil e, obviamente, sobre o PT também, uma vez que a base sindical fora, desde os anos 80 até o final dos anos 90, a principal base do PT deixou de ser. E se nós olharmos o perfil da CUT, a gente vai perceber também isso na própria composição da CUT. Porque a CUT deixou de ser uma central operária e passou a ser uma central dirigida preponderantemente por setores do Estado, por setores das classes médias. Né? E essa mudança de perfil, de um perfil operário, industrial, para um perfil de classes médias, isso também vai alterar a composição dos representantes e das lideranças. Isso aconteceu no PT, isso aconteceu fora do PT, aconteceu no sindicalismo. E no caso do PT, o PT que chega ao governo em 2002, chega com 450 mil filiados. Termina o governo do PT em 2014, o PT tem praticamente 2 milhões de filiados. De 450 mil para 2 milhões, isso significa que nos anos dos governos petistas o PT inflou enormemente. Muitos são figuras engajadas, militantes, envolvidos com movimentos sociais, envolvidos com a luta política progressista, e outros são oportunistas. E isso vai acabar abrindo caminho para que uma série de novas lideranças surgidas na onda do lulismo não tenham compromissos e vínculos históricos com a classe trabalhadora e com o movimento sindical. Então, se nós olharmos o perfil da deputação federal do PT desde 2002 para cá, mudou completamente. Se a gente olhar o PT nos anos 80, quando tinha 8 deputados, 12 deputados, 16 deputados, em 82, 86, 90, a maior parte deles eram do movimento sindical, do movimento operário industrial. Mudou completamente. Então eu acho que a gente tem que entender essa mudança para pensar também as alternativas que nós temos de organização política e institucional. É preciso que retomemos o papel que no passado foi protagonista entre as esquerdas, os sindicalistas, que hoje cada vez menor peso tem nas bancadas das esquerdas. Professor, só um adendo com relação à questão
também da desindustrialização. Também. Isso é outro fator fundamental. Porque a desindustrialização